Máquinas gerando crianças em grandes linhas de produção. Úteros artificiais fazendo as vezes do órgão, desenvolvendo seres humanos fora do corpo da mãe. Será que isso já é possível? A que ponto a ciência e a tecnologia chegaram quando o assunto é ectogestação? No futuro existirão fazendas de seres humanos? Sejam muito bem-vindos a esse novo formato de vídeo aqui no canal que promete muito conteúdo legal e de qualidade, sempre trazendo tudo que rola de novidade no mundo da biologia. Então, para dar aquela força, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com geral para esse formato crescer cada vez mais. E bora pro vídeo! Em 2017, 8 fetos de carneiros com menos de 120 dias de gestação foram retirados de suas mães e introduzidos em úteros artificiais. O experimento aconteceu no Hospital Infantil da Filadélfia e 5 deles terminaram seu desenvolvimento e geraram carneirinhos normais e saudáveis. Então a geração de indivíduos fora do útero da mãe já é uma realidade? Não é bem assim. Para a gente entender o desenvolvimento de um ser humano fora do útero da mãe, a gente precisa entender primeiro como o processo se inicia. Afinal de contas, todo ser humano começa com um embrião. E esse carinha, na sua fase inicial, nada mais é do que um conjunto de células sem programação, que são as tais células tronco embrionárias, com a capacidade de se tornarem qualquer célula do corpo. Em 2021, cientistas de Israel extraíram de mulheres embriões com 5 dias de vida. Esses embriões tinham mais ou menos 250 células e foram implantados em uma máquina que simulava as condições naturais, ou seja, um útero artificial. E eles acabaram se desenvolvendo até o ponto em que geraram coração e cérebro, mas nesse ponto o experimento foi interrompido. Mas nada tão grande se encerra sem deixar uma pergunta ou uma dúvida no ar. E a pergunta da vez era: se a gente consegue fazer um embrião sobreviver sendo criado de maneira natural, por que não criar um embrião sintético do zero e fazer todo o processo já fora do corpo da mãe? Foi aí que, manipulando essas tais células tronco, cientistas criaram embriões de ratos do zero chamados de embrióides sem a presença ou a participação de uma rata no processo. Esses embriões sobreviveram por 11 dias, e se a gente parar para pensar que a gestação de um rato é de 19 dias, isso foi muito. O experimento só não foi para frente porque a partir desse ponto o embrião começava a precisar de sangue para nutrir as estruturas, e essa máquina não fornecia isso. Mas lembra dos carneirinhos lá de 2017? Pois é, isso era exatamente o que aquela máquina fazia. Ela produzia fluxo sanguíneo e troca gasosa normal como se fosse um útero, conectando o cordão umbilical do feto a um sistema de circulação da máquina. Só que os carneirinhos já estavam no estágio de desenvolvimento mais avançado do que os ratos. Mas de um jeito ou de outro, o detalhe que faltava em um experimento tinha no outro. Se a gente parar para pensar, quando nascem crianças prematuras, as incubadoras, de maneira mais simples e primitiva, fazem uma parte do trabalho do útero. A temperatura e os gases são controlados e os nutrientes são passados para a criança por meio de catéteres ligados diretamente à corrente sanguínea dela. A primeira foi desenvolvida em 1958 na Suécia e a partir de 1960 essa tecnologia só foi melhorando. De 1990 para frente, a taxa de sobrevivência de crianças nascidas antes das 28 semanas, que é uma idade crítica de desenvolvimento, só foi melhorando e aumentando 2% por ano. Mas no caso da incubadora, a criança já apresenta sistema circulatório próprio e não necessita mais de um cordão umbilical para fazer o processo de nutrição. E é essa a chave, o cordão umbilical que conecta o feto ao útero. O útero artificial precisa simular também essa conexão, senão ele é só uma incubadora, certo? Então o desafio é começar realmente do zero, desde a criação do embrião fora da mãe? Depende como, porque a técnica de FIV, fertilização in vitro, já faz isso. Cientistas da área de embriologia unem espermatozoide e óvulo fora do corpo da mãe e implantam esse embrião dentro do útero para que ele comece o desenvolvimento e a gestação se inicie. Pido, então o problema está resolvido, a gente tem o processo todo. A gente tem a máquina que desenvolveu os ratinhos, a máquina que desenvolveu os carneirinhos e a gente consegue fazer o embrião do zero, mas não é bem isso que os cientistas querem, porque para gerar esse embrião a gente ainda precisa de gametas criados por seres humanos. Sem óvulo e espermatozoide não tem embrião. Eles querem que não exista a nossa participação em momento nenhum, inclusive na geração de gametas. E isso já aconteceu. Você deve lembrar da ovelha Dolly, que foi
o primeiro caso de clonagem bem-sucedido da ciência. Pois é, em 2022, cientistas da Coreia do Sul e Estados Unidos repetiram o mesmo processo em células de ratos. Eles substituíram o material genético do óvulo de uma rata pelo DNA das células da pele de outra rata. Fertilizaram esse óvulo com espermatozoides e implantaram numa terceira ratinha. E adivinha? Novos ratinhos nasceram com material genético vindo de células da pele. Mas o que isso significa pra gente? Imagina que os cientistas vão lá e coletam DNA das células da sua mucosa da boca e implantam esse material genético em células-tronco já cultivadas em larga escala em laboratório. O que eles acabaram de fazer foi criar um óvulo do zero. A partir daí, eles fecundam com o núcleo de outra célula com outro material genético gerado da mesma forma. Pronto, a gente acabou de desenvolver o processo do zero. Basta você fornecer o seu DNA e juntar ele com de outra pessoa. E não precisa mais do óvulo e do espermatozoide propriamente dito. Uma simples coleta na boca já é o suficiente. E o que ainda impede tudo isso de acontecer? Quando lá em 1978 o primeiro bebê de proveta foi gerado, países como Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos tornaram lei a regra de que embriões humanos só poderiam ser usados em pesquisas até o 14º dia, já que a partir daí órgãos como cérebro e intestino já começavam a ser formados. Até aí a decisão era mais ética do que científica e acabava bloqueando o ganho de muito conhecimento. Então, em 2021, resolveram mandar esse acordo para o espaço e cada país passou a ser independente na decisão de quando ou até quando usar esses embriões. Somado a tudo isso, técnicas como CRISPR, que adiciona ou retira genes de interesse, já é uma realidade. Os cientistas acham isso até fácil hoje. Essa técnica gera recortes no DNA, então genes que causam doenças podem ser extraídos ou genes que geram novas características podem ser inseridos. O que ainda segura tudo isso é um grande acordo de lei e de ética que os países possuem. E quando as leis permitirem que todo esse conhecimento, que até agora está todo fragmentado, possa se unir e o processo possa ser feito de ponta a ponta, a gente vai saber traçar limites? Quais seriam os efeitos colaterais de tudo isso? Qual vai ser o uso real de uma tecnologia tão grande? Os próximos anos prometem muito avanço, mas também prometem muita discussão. Então por que não começar agora? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. E é com esse clima de dúvida e suspense que a gente encerra o vídeo de hoje. Espero de verdade, de coração, que vocês tenham gostado desse novo formato. E se gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo e até o próximo.